Olá, pessoal. Bem-vindos à sexta aula desta playlist de integrais definidas e teorema fundamental do cálculo. E agora sim, entrando finalmente no teorema fundamental do cálculo, eu vou dividir essa parte de teorema fundamental do cálculo em algumas partes também, para não ficar vídeos muito extensos, mas tudo que a gente já aprendeu da parte teórica de integral definida, nós vimos até a aula 5, anterior a essa, no caso, tá? É importante salientar que daqui para frente nós vamos começar a casar a integral indefinida com a integral definida. E quem faz essa ponte acaba sendo esse teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então, aqui começa a ficar um pouco mais fácil de como que nós calculamos uma integral definida. Por quê? Porque, como vocês bem perceberam, para calcular uma integral definida, a única forma que a gente sabe ainda é através do limite da soma de Riemann, né? Que são aquelas 5 etapas. A gente tem que pegar e determinar um Δx dependendo de n, depois determinar quem é um xi estrela, que a gente acabou estipulando que quando a função é integrável não interessa quem é o xi estrela, escolhemos o xi estrela como sendo o xi igual a mais i delta x, onde a extremidade esquerda do intervalo de integração, depois a gente passa a calcular quem que é o f de xi, faz a somatória e depois aplica o limite. Essa até então é a única forma da gente calcular uma integral. Só que a depender das funções que vão aparecer, esse trabalho ele fica extremamente pesado. Nós pegamos funções polinomiais, tivemos que usar relações, por exemplo, como a soma de i ao cubo, tinha uma relação que era n mais 1, tudo isso sobre 2 elevado ao quadrado. Enfim, nós tivemos que usar várias relações. E aí, e quando aparecer funções bem mais complicadas, como é que nós vamos lidar com isso? Quem faz isso, a ponte, quem faz essa ponte é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele essencialmente é dividido em duas partes. Não sou eu que dividi, não. O livro-texto que eu adoto, ele chama Teorema Fundamental do Cálculo parte 1 e parte 2. E, coincidentemente, a parte 1 eu vou gravar nessa parte 1, que seria a sexta aula, e na sétima aula é onde eu vou apresentar a parte 2. Então, bora começar a fazer essa ponte. É uma aula bem tranquila, essa de hoje, não tende a ser uma aula extensa, porque eu vou apresentar, eu quero dar foco nessa primeira parte, que esta primeira parte, digamos, ela é pré-requisito para se demonstrar a segunda, que é o assunto da próxima aula. Então, aí está o que a gente vai ter que trabalhar no teorema fundamental do cálculo. Talvez é a primeira vez que muitos de vocês estão vendo uma função, tá? Que a função ela é definida por uma integral. Então, pessoal, toma cuidado que aqui tem uma situação bem particular. A primeira parte do TFC, que eu vou abreviar, tá? Teorema Fundamental do Cálculo, eu vou começar a abreviar por TFC, ok? Ela, tecnicamente, é composta por duas partes, onde a primeira trata com uma função desse tipo aqui. Dá uma olhada aonde que está a variável da função g. A variável da função g é x, então ela está aqui no intervalo de integração, tá certo? E, necessariamente, eu estou pegando a função g como sendo a integral da f, só que essa f, ela está fixa. Fixa no seguinte sentido, ela não depende de x. Tanto é que eu troquei a variável aqui por t, dt. Por quê? Porque a g de x depende desse x aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou no intervalo, que o meu x está no intervalo entre A e B. Então, vamos pegar aqui A é 0 e B é 10. Né? Eu posso calcular g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, g de 4, g de 4,5, g de π, qualquer valor que está entre 0 e 10, por essa ideia aqui, ó, que no caso estou pegando os exemplos 0 e 10, A e B, eu posso calcular. Então, por exemplo, o que seria g de 0? G de 0 seria a integral que vai de 0 até 0, que no caso daria 0, né? Quem que seria g de 1? É a integral que vai de a de 0, né? Que eu estou pegando a como 0 nesse exemplo particular, até 1 desta função, que vai estar travada aqui. Tanto é que a gente chama, de novo, de t a variável aqui para não confrontar o x da função g, porque o x da função g não tem nada a ver com esse cara que estaria aqui. Tá claro? Então, se eu pego, por exemplo, g de 4 seria a integral de 0 até 4 da função que estaria aqui. Então, a gente tem que sempre, veja bem, f de novo é contínua, tá? A gente sempre tem numa integral definida, que isso aqui não deixa de ser uma integral definida. Só que eu defini uma função g a partir de uma integral. Então, essa função g é uma função dada por uma integral, ok?
E aí a gente pode interpretar esta função g, ela pode ser imaginada como sendo a área de f entre a e x, tá certo? Então, não é difícil de enxergar isso, porque, ó, se a função g de x é a integral que vai de a até x, e o x está no intervalo que vai de a até b, esse x ele é variável, né? Esse x é variável. Eu posso enxergar, se eu fizesse alguma coisa, digamos assim, dinâmica aqui com esse gráfico aqui, é como se eu pudesse pegar esse x e andar com ele dentro do intervalo AB. Então, quando eu estava falando agora há pouco, vamos supor, se o meu A vale 1 e o meu B vale 10, né, o que seria g de 3? Seria a integral que vai de A até 3 da F, ou seja, a gente cai lá naquelas aulas de definição de integral definida. Então, a área de g de x, tá? A área de g de x, a g de x, ela calcula a área que está abaixo do gráfico da F, tá certo? Restrito no intervalo de A até x, ó. Ela calcula a área, que é uma integral definida dessa, se a função f é positiva, que é o caso aqui, tá, gente? Ela vai calcular essa área. Ah, professor, e se ela passar para baixo e para cima e o meu x estiver lá no meio? Ela vai fazer aquele esquema de pegar a área que está no eixo, tudo que está para cima do eixo x positivo, vai ficar como área positiva, e tudo que está para baixo a gente pega e calcula a área e inverte o sinal, subtrai. O esquema é o mesmo, então nós podemos interpretar a função g, dada por essa integral, como sendo a área que está abaixo do gráfico da f no intervalo de a até x. No intervalo de a até x. Tá claro? Então, eu peguei aqui um exemplo. Esse daqui, pessoal, é só para explicar quem é essa função g. Então, aqui está um exemplo, tá? Vou tentar deixar ele com o gráfico aqui certinho. E aí eu pego essa função g de x e aí eu escolho o intervalo de 0 até x, aonde a f é a função cujo gráfico está mostrado abaixo. Então, pessoal, essa linha vermelha aqui, rosa, é o gráfico da f, tá certo? Seria o gráfico da f. E aí ele pede para a gente calcular g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, g de 6. Não é para ser bicho de 7 cabeças, por quê? O que é g de 0? Agora nós vamos lá nos primórdios dos cursos de cálculo, introdução ao cálculo, que seja. G de 0 é substituir o x por 0, onde tem x na função. Aonde que está o x da minha função? Está aqui. Da função g, tá, gente? A função f está fixa dentro da integral, que é dada por esse gráfico aqui. Então, ó, sem muita delonga, o que seria g de 0? G de 0 seria necessariamente a integral de 0 até 0 desta função f. Então, a integral de 0 até 0 de f de t dt. Como o meu intervalo começa e termina no mesmo ponto, a gente aprendeu nas propriedades das aulas anteriores de integral definida, que essa integral dá zero. Ok? Vou colocar aqui do lado já o g de 1. Quem que seria o g de 1? É a integral de 0 até 1 de f de t dt. Ok? E aí, ó, o g de 1, eu só substituí o x por 1, tá claro? O g de x, substitui o g de 1 é a integral de 0 até 1, f de t dt. A gente sabe interpretar esse lado direito aqui da igualdade, né? G de 1 está do lado esquerdo, esse lado direito aqui, como sendo quem até agora? Como sendo a área resultante, vamos chamar de área resultante, tá? Porque ela pode, integral pode passar a área para cima ou para baixo, perfeito? Lembra que a integral pode fazer isso. É a área que está abaixo do gráfico da f, vamos pensar assim, né? Ou, se tiver para baixo do eixo x, entre o eixo x e para baixo do eixo x, no intervalo de 0 a 1. É a área que está abaixo do gráfico da f. Olha só, dá uma olhada aqui no meu gráfico. A gente já fez tudo por segmentos de reta para ficar mais fácil de calcular. Quem que seria, então, a g de 1? A g de 1 seria esse primeiro pedaço aqui, ó. Porque essa aqui é a área, certo? Que está abaixo. Por que não vai seguir para lá? Porque aqui está o eixo t. Ah, isso aqui é importante, porque se a função é o gráfico da f, aqui não é x, tá, gente? Aqui é t. Porque esse aqui é o gráfico da f de t. Beleza? Então, aqui no caso está o eixo x. Moral da história, essa integral aqui, essa g de 1 aqui, que dá a integral de 0 até 1, ela vai dar a área desse retângulo. A área de retângulo é base vezes a altura. Então, isso daqui vai dar, a base é 1, a altura é 2, então essa integral dá 2. O g de 1 dá 2, ou seja, como a gente já previa, dado uma função g de x qualquer, quando você substitui o x por um número, vai dar um número. É uma função isso aqui. Tá certo? Então, agora a gente usa a mesma ideia para os demais. Ó, quem que é g de 2? É a integral de 0 até 2
de f de t dt. A integral de 0 até 2, agora, veja bem, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Ela vai pegar até aqui, certo? Ela vai pegar aqui. E, além disso, ela vai somar com esse outro pedaço aqui. Tá certo? A integral de 2, ela vai continuar, ela vai pegar esse pedaço que a gente já tinha, mais esse outro aqui agora, ó, que está abaixo do gráfico aqui. Eu, particularmente, prefiro fazer desse jeito. Ao invés de você pegar e fazer a área desse quadrado mais esse pedaço desse triângulo que vai sobrar aqui, tá certo também, não tá errado, tá? Eu geralmente gosto de fazer assim, ó. Isso daqui é a integral. Vê se vocês vão entender o que eu vou fazer. G de 1 mais a integral de 1 até 2 de f de t dt. Por que eu fiz aqui G de 1? Pessoal, na prática, eu adiantei uma etapa aqui. O que eu fiz foi quebrar a integral de 0 até 2 na integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até 2, que é uma daquelas propriedades que a gente já trabalhou lá, né, na aula anterior. Então, por que eu escolhi 1? Né? Aqui na prática, né, se eu for pegar um rascunho aqui para mostrar para vocês, ó, o que eu fiz foi isso aqui, ó, integral de 0 até 2 da f de t dt, eu quebrei ela como integral de 0 até 1 de f de t dt, mais a integral de 1 até 2 de f de t dt. Só que isso daqui é o g de 1. Foi o que eu já fiz ali. Agora, por que eu escolhi 1 e não escolhi entre 1 e 2? Tem meio também. Eu poderia colocar meio aqui? Poderia, mas isso aqui seria o g de meio. E eu não tenho o valor de g de meio. Mas eu tenho o valor de g de 1 que eu calculei na etapa anterior. Por quê? Porque é claro que, pelo próprio desenho, o g de 1 é essa parte que está em azul. Depois disso daqui, basta eu calcular essa área aqui desse triângulo e a área desse outro retângulo aqui, que eu obtenho o g de 2. Então, bora lá, ó. O g de 1 eu já tenho o resultado, que é 2. Mas, quanto que vai dar a integral de 1 até 2? Ela dá a área desse retângulo aqui, que é exatamente a área desse retângulo igual aqui, mais a área desse triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2, mais... Eu vou até fazer um parênteses aqui para vocês entenderem que é daqui, tá? Dessa integral aqui. 2 é a área desse retângulo. E quanto que é a área desse triângulo? A área desse triângulo é 1, porque é base vezes altura. A base é 1, né? Cada quadradinho desse tem comprimento 1. E altura 1 também. A altura é 2, então dá 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2, que é metade da área, base vezes altura dividido por 2, mais 1. 2 mais 1, 3. Então, dá 5. Ok? E assim a gente repete a ideia para os demais. Perfeito? Então, a gente vai pegar aqui, ó, g de 3, como sendo a integral de 0 até 3 de f de t dt. Isso daqui, então, vai dar, ó, g de 3, aonde que está o 3? Ó, 1, 2, 3. O 3 morre aqui, né? Vou marcar aqui, que aqui é 3. Eu só tenho que acrescentar agora esse pedaço aqui, junto com esse daqui e esse daqui. Ok? Eu tenho que acrescentar esse triângulo aí. Mas isso daqui, por sua vez, eu vou quebrar, então, como g de 2, que é esse pedaço aqui, que a gente já calculou, mais a integral que vai de 2 até 3. Mesma ideia do raciocínio do anterior aqui para o g de 2, dt. E isso daqui, então, vai dar... o g de 2 a gente já sabe que é 5, tá aqui do caso anterior. E quanto que vai dar essa área aqui? Base é 1. A altura é 1, 2, 3, 4. Então, dá 1 vezes 4 dividido por 2, 2. Então, esse aqui dá 7. Tá? Pessoal, já estou colocando o valor direto da área. No caso aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. No caso, dá 2, tá? E tá faltando calcular quem? Olha, ele pediu G de 0, G de 1, G de 2, G de 3, G de 0, G de 1, G de 2, G de 3. Tá faltando G de 6. Então, o G de 6... O 6, ele chega aqui, né? Peguei o G de 6 aqui. Aqui agora, ó, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque eu vou quebrar como a G de 3, né? Que pega a G de 3, que pega toda essa área que a gente já calculou, mais a integral de 3 até 6. A integral de 3 até 6 vai dar esse pedaço aqui, ó, que eu tô acabando de dar destaque, só que a gente agora vai ter que subtrair, porque ele está abaixo. Tá? Então, g de 6 é a integral que vai de 0 até 6, f de t dt, pela definição, né?
pela definição do meu problema, g de 6 é integral de 0 até 6, e isso eu vou quebrar como sendo g de 3 mais a integral de 3 até 6, da f de t dt. Bom, isso daqui vai dar 7, prestem atenção, eu já vou colocar menos, e aqui eu vou colocar a área, vou dar um parênteses aqui, colocar menos porque eu tenho que subtrair porque a área está para baixo, né? Eu tenho aqui, ó, um retângulo, né, que está aqui entre 5 e 6, e eu tenho um triângulo que está entre 3 e 5. Vou calcular primeiro o triângulo, depois eu calculo o do retângulo aqui. Então, a base desse triângulo é 2, a altura também é 2, então 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Mais, pessoal, eu coloquei mais aqui porque eu vou somar com esta área e depois eu subtraio tudo de uma vez, tá? Deixa eu colocar aqui que eu não tentei mostrar o gráfico e eu conto ao mesmo tempo. Repetindo, por que aqui tá mais? Porque agora eu vou somar a área do triângulo, que é 2, com a área do retângulo, e aí eu subtraio a soma dessas duas áreas tudo de uma vez. Cuidado aí na hora do sinal, tá? A área desse retângulo, ela é simples, ela é base, é 1, a altura é 2, 1 vezes 2 dá 2. Então, ó, 2 mais 2 dá 4, né? 7 tira 4, né? Vai dar 3. Ok? Então, isso daqui, esse exemplo, foi apenas para vocês entenderem como que funciona esta função g de x. Tá certo? Essa função g de x aqui, o x, no caso, variando no intervalo de integração a, b qualquer. O x tem que estar dentro do intervalo de integração. Mas quem é o teorema? A gente não apresentou, a gente só apresentou quem é a g. O teorema é esse daqui. Se você pega uma função f contínua no intervalo AB, fechado. Tá certo? Então, esta função g de x, que é a que a gente acabou de lidar agora, ela também é contínua em AB. Vamos parar por aí. Primeira parte é essa. Esta função f, pega a função f aqui contínua. E aí você define a função g de x, contínua em AB, no caso. E aí você define uma função g de x que é dada por aquela integral com x variando de A até B. Ou seja, se a gente for pegar aqui as anotações de aula, a função g de x seria algo desse tipo aqui. Aqui o gráfico da y igual a f de t está apenas positivo, mas vocês viram naquele exemplo que o gráfico de f pode passar. A gente enxerga a função g de x como sendo a área entre A e x com x no intervalo de A a B. Perfeito? Isso é a função g de x. Se a gente pega a função g de x definida por essa integral de f contínua, então a g também é contínua em AB, derivável em AB, e o mais importante do teorema está aqui, ó. A g' de x é igual a f de x, não de t. Tá? Aqui a gente troca a variável de x para t, porque a variável x está aqui. Mas nesse caso aqui agora, veja bem, quem seria g' de x? Veja bem, quem seria g' de x? Seria a função que está dentro da integral. É como se fosse assim, quando você deriva, dá o cara que está aqui dentro. Desde que esta f seja contínua, no intervalo AB, essa g é contínua e a derivável e a derivada dela dá justamente o cara que está dentro da integral. Perfeito? Isso é o que fala o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte dele. E por que eu troco por x? Porque aqui a sua variável depende de x. A tua função g, ela depende de x. Então, quando você pega, vamos lá lá no comecinho de derivadas, né, nos cursos de cálculo. Quando você pega, por exemplo, a função, rascunho aqui de novo. Ó, quando você pega a função g de x igual a x ao quadrado, quer dizer que ela depende da variável x. Quem que é a g' de x dela? É 2x, ou seja, dá uma função que depende de x. Tá claro isso? Então, aqui o motivo da gente trocar por x é por conta disso. Senão não vai ficar estranho colocar f de t, que é o cara que está aqui dentro. Então, meio que de um modo mais geral, é o cara que está aqui dentro trocando a t por x. Vamos pensar assim, desde que esta função seja contínua no intervalo AB, e esse x pertença a AB. Tá certo ou não? Que x? O x da g. Tá? Então, ó, aqui tem um exemplo bobinho, né? Para a gente determinar a derivada desta função aí. Encontre a derivada desta função. Antes de eu falar do exemplo, pessoal, eu não vou demonstrar esse teorema,
porque eu quero aqui nessas gravações, nos meus cursos, eu não trabalho muito com essas partes de demonstração, porque senão ficaria muito extenso. Então, eu já vou para o teorema e nas aplicações dele. Para os alunos de cursos que requer mais a demonstração, às vezes um bacharelado em matemática, um bacharelado em estatística ou qualquer coisa do tipo, eu aconselho a muito procurar as demonstrações desse teorema. Quaisquer livros de cálculo que você procura tem essa demonstração, não é muito difícil de entender. A gente acaba trabalhando, você pega uma função g de x, aí você faz um g de x mais h, que é um incremento, aí quando você subtrai um do outro, sobra um retângulo, não é tão difícil de enxergar. Mas eu gastaria muito tempo, porque eu teria que recorrer a muita coisa lá atrás para poder fazer essa demonstração desse teorema. Tá certo? Aqui eu estou mais interessado em saber aplicar o teorema. Perfeito? Então, agora sim, bora fazer o exemplo 2. Então, eu quero encontrar a derivada desta função. Ué, tá claro. A função g de x é uma integral que vai de um número até x, e aqui eu tenho uma f de t como sendo raiz de 1 mais t ao quadrado. Bom, então se eu for pegar o que está escrito aqui em cima, é a minha f de t, aqui é raiz de 1 mais t ao quadrado. Só que para calcular a g, aí você vira e fala assim, então g' de x é o cara que está aqui dentro, trocando o t por x, que nem eu falei agora há pouco. Sim, mas primeiro você tem que verificar se satisfaz as hipóteses. Esta função f é contínua? Porque ó, se for contínua, num intervalo AB, e o x estiver dentro desse intervalo AB da função g, aí sim, esta função, a g' de x, dá o cara aqui dentro. E essa função, dá uma olhada para ela, ela é contínua? Ela tem descontinuidade, essa função? Não, essa função ela é contínua, ela não tem descontinuidade em lugar nenhum, para todo t pertencente aos reais. Por quê? Porque se aqui fosse 1 menos t ao quadrado, teria descontinuidade, né? Teria descontinuidade, porque aqui eu poderia, se fosse 1 menos t ao quadrado, poderia dar valores negativos, tá certo? Mas aqui é positivo, e pega um número, seja ele positivo, negativo ou zero, que seja, eleva ao quadrado, vai dar um número positivo. Somado a 1, essa raiz quadrada nunca vai ser negativa. Ou seja, eu posso colocar qualquer valor de t aqui, que vai dar sempre certo. Essa função ela é contínua para todo t pertencente aos reais. Em particular, é contínua para todo t maior ou igual a zero. Ah, mas por quê? Por que você deu destaque para t maior do que zero? Dá uma olhada no intervalo de integração. Certo? Aqui, ó, eu posso colocar, eu não coloquei, que esta função g de x, a função f, ela sendo contínua, esse x aqui, ele tem que estar no intervalo entre 0 e um número. Certo? Que é o que fala justamente o teorema aqui. Não vai me colocar infinito, tá, gente? Porque infinito não é intervalo que fecha, tá? É constante aqui. Mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que poderia ser em particular aqui, ó. Imagina que eu estou pegando a f no intervalo de 0 a 10, por exemplo. Não vou fechar aqui por um motivo que eu quero fazer agora. Eu poderia pegar esse x entre 0 e 10, seria contínuo. E se eu quisesse pegar de 0 a 100? Continuaria a g sendo contínua de 0 até 100, né? Porque o meu x varia de A até B. Só que isso daqui eu posso pegar um número tão grande quanto eu quiser, que ela vai continuar sendo contínua a f, e por consequentemente a g também é. Beleza? Então, ó, isso daqui era só para dar um exemplo para vocês. Por isso que é t maior do que 0. Logo, acabou o nosso problema. Quem é a g' de x? É justamente o cara que está dentro da integral, trocando o t por x. Tá vendo, ó? É a f, vamos pensar assim, ó, é a f de x, né? Se essa é f de t, a f de x é esse cara aqui, ó, a g' de x é o f de x. Beleza? E só para finalizar, mais um exemplo, para ficar clara essa questão das derivadas, e exemplo, irmão gêmeo do caso anterior, né? E, pessoal, aqui agora, eu já vou admitir, quando sempre aparecer esse tipo de problema, a gente sempre vai admitir que a função f do problema, a função que na teoria a gente chama de f, para que essa função f daí ela seja contínua no intervalo de integração dado pela g, ok? Então, eu não vou, porque a função secante, ela tem aquelas questões, como secante é 1 sobre cosseno,
você tem que tomar cuidado naquelas partes onde o cosseno é zero, porque senão você estaria dividindo por zero, né? Então a gente já vai admitir que esta função, dentro do intervalo de 0 até x à quarta, aí ela é contínua, tá? A função g seria contínua e a função f também, tá? Só que aqui tem um detalhe. Eu estou fazendo, veja bem, a g de x igual a integral de 0 a x à quarta. Presta atenção no que está aqui no teorema anterior. G de x, x. Certo? Aqui, o número que substitui aqui é o número que substitui aqui. Então, tecnicamente, eu tenho esta função x à quarta dentro da função g de x. Eu tenho g de x à quarta, por isso que aqui é x à quarta. Então, o que está rolando aí que vocês talvez não tenham percebido é uma composição de função. Como que está a composição? Eu vou chamar aqui, ó, para não confundir com f, eu vou chamar de p de x a função x à quarta, que é o que está aqui no integrando. Pessoal, aqui é zero de novo, mas pode ser 1, 3, tá? É uma constante, beleza? Eu vou chamar p de x à quarta, ok? E eu vou chamar h de x esta função, 0 até x, não vou chamar de g, tá? 0 até x de secante de t dt. Vou pegar essas duas funções aqui. E agora eu quero que vocês observem o que é h composta com a p. Veja bem, a ordem aqui é importante, tá? Não vai fazer p composta com h. É a integral composta com essa. Porque quando você faz a integral composta com essa, pela definição de composição, é como se você estivesse jogando a função p dentro da h, não é isso? Ó, jogando a função p dentro da h. Já entenderam o raciocínio? Pega a função p, joga dentro da h. Isso é definição de composição. Só que quando você jogar o p de x aqui vai virar p de x. Composição, né? Composição é isso. Troca lá a função x pelo p de x, no caso aqui. Mas o meu p de x é x à quarta, dá uma olhada no que vai dar. Então, ó, quando eu fizer isso daqui vai dar quem que é a integral, quem que é h de p de x? É a integral de 0 até p de x, porque afinal de contas, né, se h de x é a integral de 0 até x, h de p de x, eu vou trocar o x por p de x, composição de função. Secante de t, dt. Só que p de x é x à quarta. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a x à quarta, secante de t, dt. Ou seja, vamos subir aqui, a minha função g de x que o meu problema deu é a função h composta com p de x que eu criei aqui. O que eu quero dizer para vocês? É obrigatório fazer essa composição? Para quem nunca viu isso, eu aconselho sim a fazer essa composição. Sempre partindo de substituir aqui a função, porque não é x, então você chama ela de... Eu chamei de p, mas quiser chamar de... Só não chama de g, porque senão você vai confundir com essa. Eu não chamei de f, porque f na nossa teoria seria secante, né? Então eu chamei de p e h, duas letras completamente à parte aqui, para não confundir com as notações da aula de hoje. Quebra essa daqui em uma função, essa você chama o tradicional, né? Ao invés de aí chamar de h de x, no caso aqui, que é a da integral, beleza? E faz a composição da integral com essa, né? Sempre isso, ou jogando a p dentro da h, de forma que isso daqui vai obter. O que eu quero dizer é que todas as vezes que a gente tem uma função dada por uma integral e aqui não é x, é outra função, aqui no caso é x à quarta, mas pode ser seno de x, pode ser x ao quadrado mais 3, 4, x, entendeu? 3, 4x é ótimo, mais 3x mais 4, né? Pode ser cosseno de x, pode ser tangente de x, ln, enfim, é uma função que está dentro da integral. Então, eu só quis mostrar para vocês que, na prática, o que a gente tem aqui é uma composição. Tá claro isso? Então, isso aqui é uma função composta. Agora, ele pede a derivada da função g. Logo, onde g' de x, por isso que eu quis montar isso aqui para vocês, é justamente a derivada da composta de x. Só que pela regra da cadeia, né, de derivadas, a derivada da composta é h' de p de x vezes p' de x.
Tá claro isso? É onde que vai ficar aqui. Vai ficar H' de P de X vezes P' de X. P' de X tá facílimo para a gente derivar. Agora, quem que é a H' de P de X? Aqui agora, esse daqui tá fácil, vai dar 4x ao cubo, né? Agora a gente vai se preocupar com esse daqui. Eu vou tentar fazer direto, tá? Acho que vocês têm condições. Quem que é a derivada de H de X? Olha só, quem é H de X? É esse cara aqui. Qual que seria a derivada de H de X? Secante de X. Por quem? Pelo TFC. Ok? Então, ó, eu vou parar, eu ia fazer direto, mas é melhor eu chamar isso aqui de alfa, ó. Vamos fazer esse alfa aqui, ó. Como H' de X é igual a secante de X pelo TFC parte 1, tá? Ó, H' de X é secante de X. Pelo teorema que a gente acabou de ver. Então, a H' de P de X é secante de P de X, que é secante de X à quarta. Ok? Pessoal, o vezes P' de X está aqui na frente, tá? Por isso que eu falei que eu estou resolvendo só o alfa. Eu enxergo esse cara aqui como sendo a derivada do grande vezes a derivada de quem está dentro. Então, ó, aqui é a derivada do grande. A derivada do grande é secante da coisa. A coisa, no caso, é x à quarta. Portanto, agora já encerrou o alfa. Portanto, a minha G' de x, ela é secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Tá claro? E assim, encerramos esse exemplo. E com isso também encerramos já essa aula. Perfeito? Então, era para apresentar para vocês apenas essa primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo. E na outra aula nós vamos vir com essa segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, que é onde eu consigo relacionar integrais indefinidas com integrais definidas e dar uma forma rápida, vamos chamar de rápida, porque aquele processo que a gente sabia calcular uma integral era muito demorado, de se calcular uma integral, tá certo? Então, na próxima aula eu vou reforçar essa ideia de o que é calcular rápido, e dúvidas vocês já sabem, é só escrever no vídeo que a gente vai conversando. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela participação e vejo vocês em breve. Um grande abraço.